Bom dia, queridos. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, o apóstolo fez a seguinte recomendação, abro aspas, a palavra de Deus habite em vós abundantemente, fecho aspas. Todavia, a palavra de Deus habitando em nós não decorre somente do fato de que temos uma Bíblia, a lemos, ou de escutarmos estudos a respeito dela. Nem tampouco acontece como resultado de decorarmos alguns versículos bíblicos, e nem de sermos expostos a um sermão, uma prédica numa igreja. A palavra de Deus tem de habitar o nosso coração. Habitar, neste verso 16 de Colossenses 3, transmite a ideia de fazer morada, conviver conosco, participar do nosso cotidiano. Quando a palavra de Deus faz parte do nosso cotidiano, então ganhamos o coração de Deus, pois são as seguintes as palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus e registradas no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Ter a palavra de Deus no coração é sinônimo de amar a Deus e aproximar-se dele. Certo homem de Deus afirmou, abro aspas, o coração é o lugar onde deve ficar a palavra de Deus, pois é o lugar determinado para ela. Na cabeça, ela confunde, nas costas, ela aperta, mas no coração, ela fortalece. Fecho aspas. Já o salmista Davi fez a seguinte declaração que consta do Salmo 119, o verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meu querido, minha querida, o apóstolo Paulo fez longa viagem, enfrentou muitos problemas, correu perigo de vida, até que chegou à cidade de Corinto para anunciar as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Mas notem bem qual foi o teor das suas palavras ditas à igreja ali constituída, na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 1 até o 5, tempos após a sua viagem. Vejam o que ela nos diz. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Estas palavras ditas por Paulo demonstram que ele não confiava no seu próprio poder de convencimento, ou mesmo no conhecimento que tinha a respeito das Escrituras Sagradas, e que não era pouco. Também não confiava na sua capacidade de retórica e capacidade de dominar plateias. Paulo confiava era em Jesus Cristo e na palavra sagrada, porque ele sabia que a fé genuína não deve apoiar-se na sabedoria de homens, mas sim no poder de Deus. Assim também nós devemos nos apoiar não na nossa própria sabedoria para vivermos a vida, mas na fé que opera pelo poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e que procede da sua palavra. É por isso que as pessoas precisam ouvir a palavra de Cristo. Nossas palavras podem encorajar, animar, estimular, mas só a palavra de Cristo pode transformar. Nossas palavras podem arrancar de uma plateia os maiores aplausos e fazer com que levemos tapinhas nas costas, mas só a palavra de Deus pode produzir o quebrantamento. Nossas palavras podem dar às pessoas
aquilo que elas desejam ouvir, o que lhes agrada ouvir. Mas só a palavra de Cristo pode lhes dar o que realmente necessitam. E mais, o nosso testemunho pessoal de vida é extremamente importante, mas ele não pode estar dissociado da anunciação da palavra de Cristo. Dar um bom testemunho é abrir portas para a anunciação do Evangelho, mas temos o dever de conhecer e compartilhar a palavra do Cristo, pois é ela que transforma a vida das pessoas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, ele foi incisivo ao recomendar: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meu querido, minha querida, o bom testemunho, portanto, deve sempre estar acompanhado da anunciação da palavra de Cristo. Finalmente, declaro que é necessário que compreendamos claramente qual a vontade de Deus para nós. Se obtivermos tal compreensão, com certeza, viveremos e proclamaremos mais intensamente a palavra do Cristo. Entendo ser apropriado fazer uso neste momento daquele que muitos consideram como sendo o verso central das Escrituras Sagradas e que se encontra registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, onde lemos. Abro aspas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecho aspas. Este é o propósito de Deus para com a humanidade e precisamos sempre nos lembrar disto. Foi com este propósito que Deus enviou o seu Filho, que é o Verbo, a palavra encarnada ao mundo, para que todo homem e toda mulher que nele crer não morra para sempre, mas tenha a vida eterna. Você já recebeu esta vida? Se sim, louvado seja o nosso bom Deus, pois a sua graça já te alcançou. Se você ainda não recebeu, não se entristeça. Poderá receber agora mesmo, dizendo com suas próprias palavras, aí mesmo onde você se encontra, que pela fé você crê no seu Filho Jesus Cristo e na sua palavra e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, mais uma vez te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor mandou a tua palavra ao mundo, na pessoa de Jesus, para realizar uma obra tremenda a nosso favor. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e cumpriu o propósito, morrendo na cruz, para abrir a porta do céu, para que nós pudéssemos entrar e com isso, Senhor Deus, termos a vida eterna. Vida eterna não é apenas viver para sempre, Senhor. É desfrutar da tua presença para todo sempre. Essa é a melhor parte. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos, porque é na tua palavra, nas Escrituras Sagradas, que nós encontramos essa verdade. E é pelo poder dessa palavra que nós nos apropriamos por fé dessa verdade e aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, para que em nós opere esse poder transformador e sabedoria de Deus para a nossa salvação. Pai querido, obrigado por aqueles que já te receberam e obrigado por aqueles que nessa manhã fizeram essa oração e que agora também partilham dessa fé em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, nós oramos muito agradecidos no nome dele, do nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todo sempre. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.